Isto. Então, pessoal, nós vamos iniciar hoje no capítulo 13, que fala da parte da escola, e se der tempo, nós vamos passar para o capítulo 14, que tem bastante informação. O capítulo 13 fala mais da parte de estudo, na parte espiritual. O capítulo 14 tem umas informações bem interessantes. Então, nós vamos procurar esclarecer todas as dúvidas de vocês hoje nesse 13. Quem tiver dúvida da mesma forma, né? Já anota, eu vou parando nos pedacinhos para a gente ir tirando as dúvidas. Tá, então vou começar aqui, tá? Capítulo 13. A escola. 2 dias depois, Maurício veio para levar-me à escola. Ela está situada numa área enorme. Quando encarnada, ouvi no Espiritismo falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito ao aprendizado que se faz quando desencarnado. Mas pouco sabia o que vinha a ser essa aprendizagem. Quem gosta de aprender, interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias. São sempre grandes e acolhedoras. A que descrevo, a da colônia São Sebastião, é linda. Situa-se numa área com vários prédios, dividida em alas, designadas por letras. Seu objetivo é bem claro e deveria ser o mesmo sempre, todos os planos. Instruir. Na escola, há cursos de conhecimentos, mas o principal ensino é sobre o Evangelho, a moral cristã. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como são os que fiz de volitação e alimentação. Eles têm tempo certo de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na colônia São Sebastião, as moradias na escola são só alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro, há pátios e jardins. A escola toda é cercada por muitas árvores, flores e recantos agradáveis com bancos, onde alunos revêem a matéria, estudam, trocam ideias e conversam animados. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi me esclarecendo. Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui abrange até certo grau. Aqueles que após a cursar quiserem continuar, podem ir a outras colônias maiores ou às colônias de estudo. Ok. Ô, dona Cláudia, seja bem-vinda. Então, pessoal, vocês sabiam que após o desencarne, a gente continua estudando? Tem gente que diz assim, eu vou morrer e vou descansar. Vou ficar deitado numa rede, não vou fazer mais nada. Quem é que achava que era assim, levanta a mão aí. Deixa eu ver a carinha das pessoas. Alguém achava que ia desencarnar, ia ir para uma rede, ficar dormindo e ficar sem fazer nada eternamente? A Martinha disse ali, ó, ia descansar. Pois Eu é. queria isso, Leandro. Eu realmente imaginava uma rede branca, tranquila, mas não é isso, né? Então vamos em frente, vamos começar a aprender aqui para chegar lá e ser mais tranquilo. Tu imagina que tédio seria tu ficar aí 100 anos sem fazer nada, só deitado numa rede? Leandro, nesse momento da minha vida não seria tédio, tá? Não te Mas dou eu não te dou 3 dias para te ficar paradinha, tu já vai querer sair correndo para trabalhar. Pô, tu me conhece, né? Então tu já sabe, mas que eu ando cansado, eu ando. Mas É, agora mas eu já sei que é. E a expressão que a gente diz que descansou. A gente não pode mais usar essa expressão, então, quando alguém parte para outro plano. não vai descansar, gente. Principalmente vamos estudar, porque pensa assim, Deus criou nós simples e ignorantes no processo de evolução para chegar a um nível de espírito sábio, né? Então a gente não para de estudar nunca. Aqui, quando a gente está na Terra, a gente aprende através de dor e expiação. E quando a gente vai para a parte espiritual, a gente aprende através dos estudos, mais fácil, mais tranquilo, mas ainda continua aprendendo. E outra coisa que é interessante destacar aqui, que existe vários tipos de estudos, os estudos tradicionais,
como a linguagem, matemática, mas também existe estudos evangélicos e mais aprofundados, né? Então, existe todos os tipos de estudos, isso é muito importante. Alguém quer comentar alguma coisa? É só levantar a mão. Tá, outra coisa importante, vocês viram que existe colônia só de estudo, né? Então, no livro 2 dela, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, ela vai para uma faculdade na parte espiritual. E lá ela vai fazer outros tipos de estudos. Então, é muito importante a gente já entender isso nessa vida para que quando chegue lá a gente não tenha essa resistência e perca tempo. A gente já vai com conhecimento, já sabe mais ou menos o que tem que fazer, as coisas ficam mais fáceis. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso continuar. Não vi ninguém, então vamos continuar. Muitos os que querem estudar? Infelizmente, não. Aqui é tudo facilitado. Não se pode dar desculpas que os encarnados dão para não estudar. Mesmo assim, estuda somente uma parte dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimentos. E como são essas escolas nas colônias de estudo? Nós as chamamos assim, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que, para os encarnados, seria uma universidade, abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Essas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudos, de pesquisas, além das moradias de professores e alunos. Maurício, se um aluno indagar algo que eu não sei, o que faço? Diga simplesmente que não sabe, e vai pesquisar para responder. Você dará somente aulas de português e matemática. Eles perguntam mais nas aulas de iniciação evangélica e moral cristã que são dadas por professores experientes, que resolvem ou dão orientações a todos os problemas dos alunos. Agora vou apresentá-la a Dona Dirce, a coordenadora da ala D. A ala D dá para um pátio. Tudo é simples, como toda a escola. Pintada de cor clara e muito limpa. Maurício bateu numa porta em que estava escrito Orientadora. Dona Dirce nos recebeu alegremente. Oi, Patrícia! Que bom tê-la conosco. Maurício, se quiser, pode ir. Até logo. Você, Patrícia, ficará comigo e lhe mostrarei um método que usamos para alfabetizar. Entramos na sala da orientadora, que é mobiliada com muito bom gosto, mas com simplicidade. Deixa eu fazer uma observação aqui. Mesmo que nós, ao desencarnar, já tenhamos vivido outras vidas e nas vidas anteriores a gente já saiba ler e escrever, vocês estão notando que a gente não vai lembrar imediatamente das outras vidas e a gente precisa voltar a escrever, a ler, caso a gente não saiba? Quem que prestou atenção nisso? Né? Porque às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Leandro, hoje eu não sei alguma informação, mas tipo, na vida anterior eu era enfermeira, hoje eu não sou. Então quando eu morrer eu vou me lembrar como é que é trabalhar nessa área, né? E isso é importante, as pessoas entenderem que a gente leva o reflexo desta vida. A gente não lembra imediatamente das vidas anteriores. Então as pessoas que não têm, por exemplo, o conhecimento da leitura, não sabem escrever, elas precisam, na parte espiritual, aprender, fazer o curso para aprender, porque elas não vão lembrar disso imediatamente e é mais fácil fazer o curso, aprender e dar continuidade no estudo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Aproveitem. Oi, Dona Jane, seja bem-vinda. Dona Martinha, fala. Porque não tá bom hoje. Peraí. Leandro, me chamou a atenção o seguinte, tá? Que é facilitado o estudo, mas muitos não estudam, tá? O que as pessoas realmente têm vamos supor, dá para comparar como a vida terrena, que tem pessoas que estudam e tem pessoas que não estudam. Dá para interpretar dessa forma? Perfeito. Isso é outra observação boa, não é porque a gente morreu que a gente virou anjo, né?
A gente continua tendo as mesmas teimosias, as mesmas preguiça. Exatamente, a gente continua sendo exatamente o que é. Então, quem não gosta de estudar vai continuar não gostando. Quem tem algum vício vai continuar tendo. Quem tem alguma qualidade vai continuar tendo. Então, a gente continua exatamente como é. Alguém quer falar? Leandro, tá me ouvindo? Tô É ouvindo. meio estranho aqui hoje. Então, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Ali diz que a gente pode esquecer o que fazia, não sei o quê, né? Mas, tipo assim, vamos dizer que eu sou médico, quando eu desencarno, tô lá na colônia, eu posso esquecer também que eu fui médico? Tu tá dizendo quando numa vida anterior, é isso? Não, agora, Não, tipo, tá, nessa morri, sou médico, morri. tu não Aí eu esquece. chego lá, não esqueço, né? Não, Ah, a tá. gente comentou assim, por exemplo, numa vida anterior tu sabia ler e Uhum. escrever. Foi pro mundo espiritual e Tá. voltou. Nessa atual tu não sabe. Quando tu morre, tu vai ter que Hum. aprender a ler e escrever lá. Tu não vai lembrar da anterior que tu sabia. Ah, tá. Né? Entendi. Por exemplo, lá numa vida anterior eu morava nos Estados Unidos e falava inglês. Nessa eu não vim para cá e fiquei falando em português. Quando eu morrer eu vou lembrar do inglês? Hum, Não, tu vai ter que estudar para saber. tá. Ok, obrigada. Nada. Então vamos continuar. Já que ninguém perguntou. Entusiasmada, ela mostrou-me o método que usam. Encantei-me com um modo prático de ensinar. Os planos de aula já estão prontos e muito bem elaborados. Observei Dona Dirce falar da escola e dos alunos com entusiasmo e alegria. Percebeu o que eu pensava, mas não me surpreendi, pois aqui a maioria sabe ler pensamentos. Disse-me delicadamente: Patrícia, eu amo ensinar. Eu amo o que faço e esta escola. Venha, mostrarei esta ala a você. Vocês viram que ela falou que a maioria das pessoas no mundo espiritual sabe ler pensamentos. Então, isso aqui é uma coisa bem importante. Quando a gente lida com espíritos mais evoluídos, eles conseguem ler os nossos pensamentos. Então, os mentores de vocês, os guias, os anjos guardas, sabem exatamente o que vocês estão pensando, né? A gente não vai enrolar eles sabem os nossos pensamentos. Isso é importante a gente lembrar. E no mundo Leandro, espiritual não tem mentira, né? As pessoas sabem o que você está pensando ou vibrando. Fala, Adri. Leandro, eu de novo. Tá, eles escutam tudo que tu pensa, né? E eles não interferem de jeito nenhum? Define eles para mim. O anjo da guarda, os protetores, Não, o não. nosso povinho aqui. Pensa assim, ó, existe uma lei que é a mesma lei que eu ensino no Reiki, é a mesma lei que eu ensino em todas as técnicas, livre-arbítrio. Eles podem ver Uhum, que você está pensando em fazer algo errado e te uhum. intuir a fazer a coisa certa, mas interferir, aí eles estariam contra o teu livre-arbítrio. Ah, tá, mas existe, eles podem intuir, assim, Ah, tipo, te sim. liga, não faz, tal. Tá. Sim, sim. Você não recebe pensamentos assim de vez em quando? Ah, eu vou Uhum. fazer isso, mas vem um pensamento e diz, ah, mas tá errado, não devia fazer. Geralmente vem depois, né? É. Essa foi Tá boa. bom. É, mas a gente recebe sim. Uhum. Então, quando você tá na parte espiritual, lá todo mundo que tá com você, a maioria sabe ler pensamento. Isso aí é bem importante, Tá bom? né? Ó, que medo, né? Ui. Não dá nem para pensar nada errado. Vamos lá. Todas as classes davam para o pátio. As salas eram pequenas, no máximo para 15 pessoas em cada uma, facilitando assim o aprendizado. Salas pequenas estão nessa ala, mas existem salas de aula de diversos tamanhos na escola. Dona Dirce bateu em uma das classes e disse: Esta é a sala em que vai trabalhar. A porta se abriu e o professor nos recebeu sorrindo. Dona Dirce nos apresentou e também aos alunos. Esta é a Patrícia, que irá substituir o professor Clovis. Ele se licenciará. Gostei deles e senti que eles simpatizaram comigo. Após conhecer todos, saímos.
Dona Dirce continuou esclarecendo-me. Você irá substituir Clóvis, que, por motivos familiares, pediu licença. Estranhei esse pediu licença e Dona Dirce explicou. Patrícia, aqui tentamos aprender a servir por amor. Todo trabalho é um aprendizado e não sacrifício. Certamente, ao adquirir responsabilidade, não deixamos nossos afazeres sem pedir aos nossos superiores. E quando o fazemos, sempre é por motivo justo. Clóvis, a quem irá substituir, está conosco há 3 anos. Seu filho desencarnou e vaga em sofrimento. Por isso pediu licença para ver se consegue ajudá-lo e também os familiares encarnados. Solicitação assim é comum aqui. E sua avó, para ficar com você, pediu licença por um período em seu trabalho. Tudo bem. Olha que legal, pessoal. Então as pessoas dizem assim: ah, a minha avó morreu, a minha mãe morreu, meu pai morreu, perdi eles. Tá certo essa frase, gente? Quem que acha que tá certo? Não, né? Não, olha só, ele estava trabalhando no mundo espiritual, um filho desencarnou, tá passando trabalho no umbral, ele vai ajudar o filho, pediu licença do trabalho que estava trabalhando, vai ajudar o filho, vai ajudar a família. Nós não perdemos ninguém. Eles evoluem. Não é mais aconchegante, mais gostoso sentir dessa forma, entender essa verdade? Com certeza. Nossa. Dá até Né? mais segurança, né? Com certeza, você sabe que tem seus familiares, as pessoas que vocês amam, que está mais evoluída que estava quando estava na Terra, porque se desligou do Uhum. corpo material, e aí continua às vezes amando mais do que amava aqui, porque tem mais conhecimento, e vai estar continuamente ajudando e protegendo a gente. Olha que coisa boa, Nossa, maravilhoso. né? Isso traz uma liberdade. Leandro, isso é muito interessante quando se fala realmente que é o normal, que ama, que sente falta. Mas quando um pai não gostava do filho, alguma coisa assim, muda por estar em outro plano? No início, enquanto não desperta a consciência, pode ficar da mesma forma. Mas com o tempo lá, a consciência desperta e você entende os problemas. No capítulo que a gente vai seguir, o 14, vai trazer um assunto parecido. Então a gente desperta a consciência de que, poxa, eu era pai dele, mas o problema que aconteceu entre eu e ele era porque na vida anterior eu fiz isso para ele, então agora era só uma colheita. Então essa consciência é desperta. É diferente de uma, tipo, eu não sabia ler tal coisa, eu vou ter que escrever, estudar para aprender a ler. Isso não, isso é um trauma que os médicos dão passe e já despertam na tua mente para que tu se lembre e pare de gerar uma raiva, um ódio, para que haja uma cura, entendeu? Então, com certeza, é trabalhado diferentemente essa situação para trazer uma cura. Tudo fica mais leve. Todo mundo entendeu? Então, vamos seguir. Deixa eu baixar aqui a mão da Martinha. E vamos lá. Organizado, não pude deixar de exclamar. Voltei para casa com meus planos. Começaria a lecionar no dia seguinte. Em casa, li tudo e planejei o melhor modo de dar aula. Contente, no dia seguinte, lá estava, bem antes do horário marcado. Conheci os outros professores da ala D. Muito simpáticos, todos foram gentis comigo. Lenita, uma das professoras, ofereceu-se para ajudar-me e orientar no que eu precisasse. Gostei dela e nos tornamos amigas. Minha classe tinha 12 alunos, senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas. Ali não usávamos o termo senhor e senhora, nem eles me chamavam de dona. Tratavam-me por você. Só usávamos esse tratamento respeitoso com Dona Dirce. Iniciei a aula. Normalmente tinha que repetir as explicações e corrigir caderno por caderno. Eles não desanimavam, queriam aprender.
Eu, com paciência, ensinava prazerosamente. Acostumamo-nos logo uns com os outros. Lenita morava perto da casa de vovó, mas somente voltávamos da escola juntas, porque ela lecionava 2 períodos e assim íamos em horários diferentes. Conversávamos muito. Desencarnou jovem como eu, com 20 anos. É inteligente, poetisa. Temos os mesmos objetivos e interesses. Lenita é clara, usa uma longa trança nos cabelos e a joga do lado até a cintura. É muito bonita. Falando em beleza, os moradores da colônia são, na maioria, bonitos. Acho que isso acontece por 2 motivos. Primeiro, a gente passa a vê-los como irmãos queridos. E segundo, porque os moradores são pacíficos. Estão se equilibrando, tentando harmonizar-se. As pessoas assim, lindas interiormente, são agradáveis. Portanto, bonitas. Patrícia, fiz o curso que você vai fazer. É maravilhoso. Você vai gostar. Está sempre incentivando e elogiando a todos, mas não gosta de falar de si. Insisti para que contasse sua história. Desencarnei há muitos anos. Fui assassinada. Foi bem triste e cruel. Sofri muito. Eu estava noiva, amava e era amada. Ao voltar do trabalho, à tardinha, sozinha, um homem rendeu-me, amarrou-me, tapou-me a boca e levou-me para um local isolado. Estuprou-me e feriu-me com uma faca, largando-me num buraco. Desencarnei com muita dor e agonia. Socorristas desligaram-me e levaram-me para um posto de socorro. Julguei que ainda estava viva, encarnada. Não acreditei, não queria nem pensar que desencarnara. Iludi-me de tal modo que até esqueci o que acontecera. Só queria sarar e voltar para perto dos meus. Olha só, que eu tinha comentado, né? Logo adiante ia ter o capítulo ali que ia falar de uma coisa parecida. O que vocês viram aqui? O que chamou a atenção nesse depoimento, até esse pedacinho de vocês aqui? Sobre a morte dela. O que chamou a atenção? Levanta a mão aí, quem quer falar. Tem bastante coisinhas importantes ali pra gente discutir. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Fala, meu amigo. Tá, liga o som, liga o som. Sorry. Primeiro, antes de falar da morte, questão da beleza, né? Que eu acho que aquelas pessoas que são belas por natureza, a gente vê o interior delas. E a gente tem pessoas assim na Terra também, aqui, né, encarnados. Exatamente. A gente acaba enxergando além do que os olhos veem, né? E aí se torna uma pessoa mais agradável. E em relação à morte ali, a segunda parte, a questão dela não aceitar. Tentou esquecer o que aconteceu e tal, e achou que voltaria para a vida, né? Que eu não sei o que acontece quando a pessoa está em coma, alguma coisa acaba voltando, não sei se é esse tipo de... Não, aqui o que ela disse é que ela morreu, foi socorrida, sofreu, foi socorrida, mas mesmo em espírito sendo socorrida, ela não aceitou que estava morta. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vê muito acontecer. Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada. Não. A gente vê muito acontecer em depoimentos nas mesas mediúnicas. Os espíritos se manifestam e não entendem que estão mortos. E até a gente não pode falar para eles diretamente que eles morreram, porque senão eles entram em pânico. E isso acontece muito. Elas se iludem e acham que estão vivos. E aí o que acontece, gente? Eles voltam para casa. E no voltar para casa, dá muito conflito, dá muito problema. Porque eles começam a influenciar os parentes como se eles estivessem vivos, né? Passar suas ideias, passar seus questionamentos, e isso acaba sendo tipo uma obsessão sem querer, né? Acaba sendo uma obsessão sem querer. Imagina quanto isso é ruim. E por que acontece isso? Vocês sabem? Quem que chutaria aí?
Por falta de conhecimento, talvez? Perfeito, falta de conhecimento. Eu nem diria falta de religião, falta de conhecimento do mundo espiritual. Porque se você sabe que ao morrer você vai ser socorrido e vai para um lugar bom, não importa a forma que você morreu, é, é mais fácil de você pedir ajuda, né? Porque às vezes tu pensa, assim, morri dormindo, morri num acidente, morri de avião, morri numa violência. Não importa a forma, pede ajuda. Isso é muito importante. Vamos continuar ali. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que não. Como não me levaram, fugi. Fui para a casa terrena. Decepcionei-me muito e fiquei magoada. Nada era como antes. Meu noivo nem sentiu minha falta como eu pensava e já namorava outra. Comecei a enlouquecer. Meus ferimentos voltaram. Triste, fiquei a vagar. Só então entendi que desencarnara. Pedi a Deus ajuda com sinceridade. Novamente fui socorrida. Dessa vez sem ilusão, magoada e triste, tive que fazer um longo tratamento para recuperar. Olha que interessante. Quando ela foi para a colônia, as doenças dela sumiram. Quando ela voltou para casa, ela ficou doente de novo, né? Então, quando a gente está perto da parte material, é mais propício às nossas doenças voltarem. E quando nós estamos com o nosso mental abalado, também. A gente pode dizer assim, o nosso corpo é perfeito, ele é feito para não ficar doente, ele se cura. Quem cria as doenças é o nosso mental e o nosso emocional. Então, quando a gente vem com o emocional abalado, ainda vê coisas que abalam mais as nossas emoções, como ela viu o noivo já com outra mulher, e, enfim, as parentes sofrendo, ela acaba gerando a doença de novo, né? Então é muito ruim ter um familiar perto da gente. É muito bom ele estar na colônia sendo tratado. Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Olha que importante. Apesar de ela ser socorrida e ter ido para a colônia, o fato ainda doía, né? Imagina, olha só, ela passou por uma coisa bem drástica, né? Então esse fato estava no emocional dela. E aí é o que eu disse, eles vão fazer com que ela se lembre do porquê aquilo aconteceu, porque toda ação existe uma reação. Então eles vão fazer um tratamento para que ela entenda por que aquilo aconteceu, para que aquilo perca aquela intensidade, para que fique mais leve, né? Vamos prestar atenção ali. Foi necessário recordar parte do meu passado, de uma outra existência, onde vi a ação que pratiquei para ter aquela reação. Fui, no passado distante, um mercador de escravas jovens e bonitas. Negociava-as para homens de maus instintos. Curada e adaptada, vim para esta colônia, estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Então, olha só, ela passou por aquilo ali porque outra vez ela era o quê? Um homem que vendia mulheres. E provavelmente essas mulheres sofreram como ela sofreu agora. Então, toda ação existe uma reação. Deus não pune, não castiga, Deus é amor. Então, as coisas acontecem por ação e reação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso aqui é uma coisa bem polêmica. Muitas pessoas perguntam isso. Deixa eu ver quem que levantou a mão. Alguém levantou a mão? Eu. Então fala. Tá, olha só. Tudo tudo é ação e reação, tá? Vamos dizer, ali ela passou por essa coisa horrível, foi estuprada, essa coisa toda, mas lá atrás ela cometeu certos atos que isso aí foi tipo pra zerar a conta dela, né? Perfeito. Tá, então olha só. Isso me ajuda que hoje eu tô meio ruim e não tô conseguindo conectar as ideias, mas olha só. Claro. Tu acha que em função disso, a gente deveria ter um entendimento melhor para esses crimes bárbaros, essas coisas que têm acontecido? Eu sei que aparece mais porque a mídia hoje é mais ampla, né?
esses feminicídios, esses crimes de estupro, essas coisas horrorosas. Tu acha que a gente deveria julgar menos e tentar entender que tudo é uma ação e que foi gerado por uma reação gerada por alguma ação? Tratar isso, vamos dizer, com uma normalidade maior? Bom, primeiro a gente tem que entender que isso dói, né, gente? Isso é uma coisa que dói, isso é uma coisa que não tem como falar para uma mulher que passou por isso, para uma mãe, para um homem, né? Que, tá, é porque tu fez outra vez, tá tudo bem. É uma Sim. coisa que conscientemente a gente não tem como fazer isso. Aqui, olhando com um olhar espiritual, a gente começa a compreender por que as coisas acontecem. Mas, no nosso dia a dia, isso dói. Não importa o quanto você seja religioso ou espiritualizado, você vai sentir essa dor, né? Não tem como. Então, são duas coisas distintas. A gente entender por que aconteceu, né? Eu botei o dedo numa máquina, vamos pegar um exemplo do nosso colega lá. Passei o dedo na serra elétrica e cortei o dedo. Tá tudo bem? Por eu saber que cortei o dedo, tá tudo bem. Não, eu vou sentir dor, eu vou ficar frustrado. Claro. Então, são duas coisas. Uma é a gente compreender que existe a ação e reação, e a outra é tentar entender e trabalhar essa emoção na gente e nas pessoas que estão em volta, né? Porque eu penso assim, se a gente começar a normalizar essas coisas, a gente vai se tornar que tipo de ser humano? Não é para ser normal, é para não acontecer mais. As coisas são para começarem a não acontecer mais. A nossa moral é para que não aconteça. A ideia é que não tenhamos mais dívidas. Ou, como diz a parte espiritual, a gente faça caridade para cobrir as multidões de pecados. Sim. Né? Vamos fazer caridade, vamos ajudar, vamos trabalhar para que a gente não precise passar por isso. A ideia é que não é que seja normal, é que não aconteça mais. Certo. Tem mais alguém que levantou a mão ali? Pode falar quem levantou a mão. Só Leandro, tem um M para mim aqui. É a Michelle aqui, o Rodolfo. Fala, Rodolfo. Ô, Leandro, olha só, daí ali contou a história da moça ali que tal, depois que ela desencarnou, né, com aquele ato violento e tudo mais, e aí ela, né, visitou a família e aquela coisa toda e sofreu e tudo mais, e aí assim, as pessoas que cometeram um ato contra ela não cria de alguma maneira um vínculo com essas pessoas, porque ali não contou que de repente ela vai contar, se mas... vingar. Então tá. Vai contar lá, vai lá no umbral tentar socorrer ele. Bem legal. Cria um vínculo, sim. Na constelação, a gente fala bastante sobre isso. Na constelação sistêmica, a gente diz que todas as pessoas que passaram por algum tipo de situação que tem uma vítima e um algoz, né? Elas criam uma ligação. Vou dar continuidade aqui para vocês ouvirem, então. Espero. Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, fiquei. E mesmo quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida. Tanto sofreu encarnado como sofre desencarnado. Não pensou em ajudá-lo? Sim, não faz muito tempo tive permissão para tentar ajudá-lo no umbral. Fui até lá. Não aceitou nem me ouvir. Ao ver-me, gritou que eu era culpada por ele estar sofrendo, que certamente fui dar queixa a Deus, e ele o colocou no inferno. O que vocês acham? E daí, Rodolfo? Cria uma ligação ou não cria? Totalmente, né? Cria uma ligação. Então, essas são as nossas ligações. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essas pessoas vêm como familiares para que a gente aprenda a amar. Porque daí a gente aprende a amar, vem como irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um filho, enfim, vem como familiares. Como a gente esquecer é uma bênção, a gente aprende a amar, e aí quando desencarna, você continua amando, porque é um familiar. Depois de muito tempo que você amadurece sua lembrança e descobre que ele fez isso, mas hoje você ama ele,
acabou o laço, desligou e ficou tudo bem. Como é sábio, né? Nossa. Então, olha como a gente aprende nessas pequenas trechos do livro que normalmente sozinhos a gente não presta atenção. Continua o restinho para a gente terminar. Meus instrutores aconselharam-me a deixá-lo. Um dia ele entenderá, se arrependerá com sinceridade e será socorrido. Eu oro muito por ele. Que bonita lição podemos tirar da história de Lenita. Então ele tá no umbral, ele acha que ela que foi amar, ela que denunciou ele para Deus, não foi ele que foi mal por fazer o ato, né? Não aceita socorro, por isso está no umbral, senão já estaria numa colônia. E ela, como está numa colônia já sem carregar esse peso dele, ela ainda ora para que ele se arrependa e aceite ser socorrido. Isso é evolução. É fácil? Não é. Mas é o processo. Vamos chegar lá um dia. Tomara. Vou continuar aqui. O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo. E Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois, estava trabalhando, ganhando meus bônus hora. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora não iria depender mais de vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas dos computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável. De não ser peso, ser útil, de poder colaborar, é o máximo. Não estava lecionando só por esse motivo, pois o trabalho é uma bênção. Mas fiquei toda importante com os meus bônus, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção. Mas o que é a morte, senão uma nova etapa da vida? E é isso, pessoal. Viu como é importante até lá na parte espiritual nós sermos reconhecidos, né? Muitas pessoas dizem, mas não precisava salário, nem era, né? Para que ter salário? Mas essa questão de a gente ser reconhecido, da gente se sentir pertencente, essa questão de a gente se sentir fazendo parte de algo, ainda está muito dentro da gente. Como eu costumo dizer, não é porque morremos que viramos anjos ou demônios, né? Continuamos sendo a mesma coisa. E nós somos treinados, quantas vidas aí que, quando eu trabalho, eu recebo algo em troca. A lei do equilíbrio. No mundo espiritual, continua o mesmo. Fala, Adri. Eu perturbando de novo. Olha só, isso aí que tu acabou de falar, a gente continua o mesmo, né? Sim. E ninguém é anjo nem demônio, mas ninguém é bonzinho e compreensível o tempo todo. E isso aí não aflora nessas colônias? É tudo lindo, maravilhoso? E daí o que aflora é aqui. Aqui é o lugar que alguém pisa no teu pé e você fica irritado. Na colônia é tudo muito calmo. Por isso lá não se evolui nessa área, Mas entende? então, como... Mas assim, ó, Leandro, chego lá, tu vai continuar sendo quem tu é. Por exemplo, eu fico irritada. Então Tá, lá mas isso vai passar, essas coisas tu vão vai ficar passar? com vergonha de ficar irritada, porque tu vai ficar irritada, todo mundo vai te acolher, vai te abraçar, vai te acalmar, e com o tempo você não vai mais ficar irritada. E Porque esse todo mundo também... Não, irritada foi um exemplo, assim, né? sim, sim. E todo mundo também, ninguém tem... Lá é só o bem É porque mesmo. tu É tem uma que coisa pensar tão assim, ó. bonita, assim. Pensa assim, lá existe uma vibração que mantém o equilíbrio para que as pessoas não se irritem, para que não tenha problema. Diferente daqui, que tem uma vibração normal de briga, de irritação. Então lá, Sim. essa coisa que incomoda não vai te incomodar. Outra coisa Não vai ter importante, estresse lá. obsessores não vão te alcançar lá. Muitos de nós aqui temos obsessores dos nossos lados, intuindo para que a gente faça a coisa errada, passando energia ruim. Lá não existe. Então, olha só quanta coisa já vai melhorar. Não tem obsessor para Ah, sim. incomodar e não tem a vibração de ninguém te mandando raiva. Então, tudo Entendi. isso fica mais leve para que as coisas sejam boas.
Isso, lógico, né? Numa colônia. Então, aqui na Terra, não. Aqui é para o pessoal pisar no nosso calo mesmo e a gente trabalhar os nossos defeitos. Lá é mais tranquilo, por isso que a gente tem necessidade de nascer. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse capítulo, né? Terminamos o capítulo, hoje eu falei que ele era mais pequeno, né? Mais fácil de ver, mas o que vocês acharam? O que ficou de dúvida? O que gostariam de conversar? Pessoal que chegou depois, nós temos ainda 10 minutinhos. Deixar aberto para vocês. Pois eu vou gravar, eu tô gravando esses videozinhos e tô botando lá no nosso canal do YouTube. Quando vocês assistirem lá, curtam, aperta lá o botãozinho para curtir, para que a gente veja que vocês assistiram, né? Para mim saber o que tá fluindo lá. E daí, dona... Deixa eu ver quem é que eu vejo aqui que chegou depois. A dona Michele, que tá de roupão. Tudo bom, dona Oi. Michele? Tudo. A dona... Então. Ah, tá. Eu achei que tu queria que eu falasse. Pode falar. Tudo bem com você? Tudo. Não, eu tava. Hoje eu tô mais ouvindo. Mas tudo acaba na grande questão da gente se libertar do material, né? Eu vejo isso, que a questão dela ali que foi morta e tal, socorrista desligaram e mesmo assim ela voltou, e o quanto, como tu falou, a maioria dos espíritos que vão em mesa mediúnica estão perdidos achando que estão mortos, que estão vivos ainda, né? E acabam ali perambulando e atrapalhando tanto. E o pior de tudo é que eles não se dão conta de que estão mortos e eles acabam vibrando numa raiva, numa indignação, como ela falou ali, de que ninguém está sentindo minha falta, como assim, né? Eu tô aqui, me olhe, enfim, acaba atrapalhando a vida de todo mundo. Muitas vezes não é isso que ela quer, ela só quer a atenção que ela não está tendo, né? E o quanto que a gente tem que tá firme e forte nesse conceito de que no momento que a gente desencarnar, a gente se dá conta disso, né? Porque por mais que tu estude, vai saber se a gente vai se dar conta. Eu tenho medo disso. É. Que é complicado, né? É complicado. Quanto mais a gente ler, estudar, quanto mais isso ficar normal para a gente, mais fácil é. Sim. Agora, no início, que é uma coisa nova, temos essas dúvidas. Eu tinha isso no início também. A Rita também, ela dizia para mim, tu acredita nisso? Tu acha que é assim mesmo? Isso, lógico, há 25 anos atrás, meu amor. 25, 26, ela tinha 22, eu tinha 24. Uhum. Lá, ela com seus 22 anos, ela perguntava isso para mim. Não dá para ver. Não deu para ouvir o que ela falou. Fala, amor. Alto aqui. Fala aqui alto que eu escuta daqui. Deixa eu falar aqui. Então, eu sempre achei muito louco tudo isso. Nós lemos o livro do Evangelho. Em uma semana a gente leu o livro do Evangelho dos Espíritos e a gente leu Obras Póstumas, o Céu e o Inferno. Em uma semana a gente sentou no chão e lia todos os livros. E eu olhava para ele e dizia, cara, isso não é normal, não pode ser assim. Tudo que eu aprendi na igreja está tudo errado. Era assustador. E às vezes eu ainda tenho depoimento do Rochinol, quando ele diz que nós mostramos os dentes para sorrir por fora e triste por dentro. Que de onde ele veio, a alegria não precisa ser exposta através de um sorriso. Lá todos eles vivem plenamente uma felicidade contínua. E faz a gente pensar tanto sobre como a gente vive hoje. A Michelle estava falando ali do medo que a gente tem ao desencarnar, né? Às vezes a gente sempre se pergunta aqui, meu Deus, e se tudo que a gente está fazendo um dia a gente descobre que não é certo, né? A gente também tem esse medo. Sim. Verdade.
E é por isso que é bom esses livros, depoimentos dos espíritos, depoimentos que a gente recebe nas mesas mediúnicas, porque tudo isso vai trazendo uma certeza de que tá certo. É uma Tá certeza de trazendo que mais, realmente é assim. sim, e Então, trazendo mais clareza, né? Mas é, eu tenho medo, assim, ó, como tu viu, ela atrapalhou muito a família. Eu não quero atrapalhar meus filhos. Mas será que eu vou estar? Porque hoje eu sei, não, eu estudei as obras básicas aos 8 anos, eu sei muita coisa, mas não pega para capar ali, sabe? E na hora da verdade, será que a gente vai estar, né? Espero que sim, né? Porque eu não quero atrapalhar os meus amores aqui. e E isso nem pensa, ficar vagando, eu quero ir trabalhar, ganhar bônus horas, né? você vai ser aquela mãe que vai ajudar eles lá de cima e poder vir Exato. visitar e dar um conselho no ouvidinho deles. Exatamente, essa É, é a assim, ideia, esse é o tô com plano. saudade dos meus filhos, vou descer, vou dar um beijinho, vou lá ver como é que eles estão, dou um conselho e volto para casa. Isso aí, que assim seja. É, a ideia é essa. Desapegar, né? Tem que desapegar. É, porque, querendo ou não, os filhos não são para nós, né? Daqui a pouco Sim, eles crescem, casam e vão embora. exato, Tu não exato. fez isso? Sim, É, todo mundo fui faz. embora bem cedo, inclusive. Então, os filhos são para o mundo, a gente só tá aqui cuidando momentaneamente, Uhum, né? Vem um exato. doido, rouba assim que nem eu roubei a minha mulher, rouba a mulher com 22 anos, tira de perto da família e vai embora. É. Certo, pessoal? Se ninguém mais tem perguntas, vou fazer nosso encerramento. Agradeço a presença de todos, foi muito bom estar com vocês. Mais alguém tem perguntas? Não? Só agradecer.